Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Harry Potter. Eu mesma que tenho 2 tatuagens de Harry Potter, tava muito ansiosa pra trazer esse conteúdo aqui pra vocês, porque eu sei que vocês também são Potterhead. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as maiores diferenças entre o livro e o filme. Tanto coisas que eles mudaram e ficaram muito boas, quanto coisas que eles mudaram e não deram tão certo assim. Então vem comigo e vamos falar de Harry Potter. E se você tá afim de rever os filmes de Harry Potter, corre lá pro streaming do Telecine e aproveita pra maratonar 7 dos 8 filmes da franquia. Então você vai poder ver desde que eles eram bem pequititicos até todos os dramas e mortes da Batalha de Hogwarts. Então assim, tem muita coisa pra ver. E inclusive você pode aproveitar os primeiros 30 dias grátis. É isso que você ouviu, 30 dias grátis pra você assistir os mais de 2.000 filmes que eles têm no catálogo deles, além de Harry Potter, muitos outros títulos incríveis, vale muito a pena e você pode assinar direto pela internet clicando no link aqui da minha descrição. Então clica, aproveita a quarentena pra maratonar Harry Potter e todos os outros filmes que vocês quiserem, indo lá no streaming do Telecine. Em toda amizade a gente sabe que sempre tem um momento que você tem um trio de amigos e você acaba se aproximando mais de um do que de outro. E eu acho que nos filmes de Harry Potter a gente tem muito isso, né? Tem momentos que o Harry tá muito grudado no Rony e tem momentos que ele tá BFF da Hermione, então eles ficam sempre assim. E é claro que a gente também tem um relacionamento do Rony com a Hermione, então todos eles se relacionam entre si. Mas o que importa é que eles são amigos e são essenciais para toda a resolução da história. Os 3 personagens são muito importantes e realmente são a chave pra gente chegar, né, no final da história e conseguir derrotar o Voldemort no último filme. Mas o que acontece no filme? Que muitas das falas que o Rony tinha no livro foram dadas pra Hermione no filme. E aí o que acontece? O personagem do Rony acaba ficando meio que só um alívio cômico, porque ele perde muitas das adições essenciais que ele faz pra história, né, pro desenvolvimento das coisas. Então, muitas vezes, as informações que vinham do Rony, que por sinal é o único dos 3 que vem de uma família bruxa e que tá naquele universo já desde que nasceu, a gente acaba, né, não sabendo que era ele que deu essa informação e achando que foi a Hermione. E isso acaba enfraquecendo um pouco o personagem dele. Um bom exemplo disso é lá na Câmara Secreta, quando o Malfoy chama a Hermione de sangue ruim. A gente sabe que isso é o maior xingamento do mundo bruxo que existe, e o Rony fica tão revoltado que ele lança um feitiço no Malfoy, que é um feitiço pra ele comer lesmas. O feitiço dá errado, ricocheteia, volta pra ele porque a varinha dele tá quebrada, né, por tudo que acontece no segundo filme. E aí ele começa a vomitar lesmas. E a gente sabe que o Harry e a Hermione pegam ele e levam ele pra cabana do Hagrid. No livro, quando eles estão lá na cabana, o Harry conta pro Hagrid do que o Malfoy chamou a Hermione, fala que chamou ela de sangue ruim. E o Hagrid fica super chocado e o Harry não entende, né? Porque ele não sabe qual que é o significado. Afinal, ele só sabe da existência daquele universo há 2 anos, né, na época do segundo filme. E aí, no livro, quem explica pra ele o significado e por que que aquilo foi tão terrível, né, é o Rony. O Rony explica da onde vem, por quê, o que significa, por que é tão ofensivo. Já no filme, eles decidiram dar essa explicação pra Hermione. A gente sabe que a Hermione sabe tudo, mas não tinha necessidade de tirar essa fala do Rony e dar pra ela, né? A gente podia ter deixado com ele. E aí, isso acontece várias e várias vezes com o passar de todos os filmes, e o Rony fica realmente, em muitos momentos, deixado de lado como um grande alívio cômico, muito mais do que um personagem realmente essencial pra história, e ele perde um pouco a chance de brilhar que ele tem nos livros. E bom, esse vídeo aqui é um pedido de justiça pra família Weasley, porque todos eles são completamente injustiçados nos filmes, quando nos livros a gente sabe da importância que essa família tem, não só pra história, como também pro próprio Harry. Afinal de contas, o Harry nunca teve uma família de verdade, ele tem os tios e o primo, que são pessoas que não gostam dele e que ele não gosta também, né, e que fizeram da vida dele um inferno durante todos os anos que ele morou com eles. Então, quando ele conhece o Rony, quando ele se aproxima da família, a mãe do Rony, o pai do Rony,
todos os irmãos e principalmente a Gina Weasley, né, abraçam o Harry e tornam ele como se fosse um membro da família, né, um Weasley honorário, digamos assim. E é aí que eu quero chegar, né, em Gina Weasley. Gina Weasley, que é o grande interesse amoroso de Harry, é o grande endgame dele dentro dos filmes e dentro dos livros também. É uma mulher empoderada, muito forte, que passou por traumas muito grandes quando ela era nova, né, afinal, ela foi possuída pelo Lorde das Trevas durante o segundo filme, então isso é um grande trauma na vida dela, só que ela consegue superar isso, mesmo sem ter um apoio emocional tão grande assim, né, principalmente dos irmãos, principalmente do trio, né, que é sempre um grupo de pessoas que acaba ignorando ela e deixando meio que ela de lado, e ela cresce e ela se torna uma mulher incrível, muito forte, muito maravilhosa, muito sensacional, a gente idolatra ela e ela acaba, inclusive, se casando com Harry. Só que o que acontece nos filmes é que a Gina, ela fica de lado. Ela quase não tem falas, ela quase não tem momentos onde ela tem a oportunidade de brilhar e de mostrar quem ela é de verdade. E eu sinto muita falta disso, porque a Gina é uma personagem maravilhosa, como eu falei pra vocês. Ela é uma mulher muito empoderada, ela traz vários questionamentos muito interessantes. E, claro, quando a gente chega lá na Ordem da Fênix, ela é uma das personagens mais importantes. Ela tá lá do lado, ela é basicamente a alma da armada de Dumbledore, né? Ela tá lá construindo tudo junto com eles desde o começo. E ela é corajosa, ela é forte, ela é incrível. E a gente não tem a chance de ver isso tanto nos filmes quanto a gente tem nos livros. Nos livros a gente consegue ter esse panorama muito melhor da personagem. É claro que quando a gente chega no sexto filme, a Gina tem uma chance muito maior de aparecer, ela tem mais falas, ela tem mais importância, mas quando ela e o Harry se beijam, a gente fica meio tipo, ué, mas da onde que saiu isso, né? Porque eles têm umas cenas muito estranhas de interação, né? Tipo assim, é super romântico ela amarrando o cadarço dele. Então, né, minha gente, justiça para Gina Weasley. E falando de personagens que têm desenvolvimentos incríveis, a gente precisa falar dele, Neville Longbottom. Neville, que é um garoto que sempre sofreu bullying, sempre foi excluído, sempre foi visto como fraco. Ninguém nunca entendeu o que ele estava fazendo na Grifinória. Eu acho que esse sempre foi um dos questionamentos quando a gente viu, né, a personalidade dele lá no começo, nos primeiros filmes. Mas eis que a gente chega no último filme e a gente conhece um Neville completamente diferente. É claro que a gente tem ainda uma leve falta de um aprofundamento na história dos pais do Neville, porque afinal o Neville quase foi o escolhido, né? Tem toda essa questão da profecia, o Neville chegou muito perto de ser o escolhido, e aí a gente descobre que o que aconteceu com os pais dele é que a Bellatrix torturou eles até eles enlouquecerem. E nos livros a gente tem uma passagem muito legal disso, onde eles vão visitar o hospital mágico e eles encontram os pais do Neville, o Frank e a Alice Longbottom, e eles descobrem muitas coisas, né, dessa história, do que aconteceu, desse trauma e de como o Neville também cresceu praticamente sozinho, assim como Harry. Mas tudo bem, a gente tem ali uma citação, a gente tem uma menção a isso nos filmes, e aí a gente chega no último filme. Neville se mostra tão corajoso e tão digno e tão grifinório que ele, com o chapéu seletor, tira a espada de Godric Gryffindor ali para poder matar a Nagini, ou seja, Neville sozinho consegue destruir uma das Horcruxes e se aproximar da vitória, né? Ajudar todo mundo a ficar mais próximo da vitória contra o Voldemort. Mas não é nem disso que eu quero falar. Eu quero falar de uma coisa que foi adicionada aos filmes e que não tem nos livros, que é o discurso do Neville pro Voldemort no último filme. Então, em Relíquias da Morte, parte 2, a gente tem um momento onde todo mundo acredita que o Harry tá morto. Ele tá nos braços do Hagrid ali, né? Pessoal do bem, né? Acabou perdendo as esperanças de uma vitória da guerra. Muitas pessoas foram perdidas. E o Neville, sendo a pessoa menos corajosa que a gente conhece, mostra que ele sempre teve alma de Grifinório e sempre fez por merecer o título que ele recebe do Dumbledore lá no comecinho, quando ele fala que a verdadeira coragem é a de se impor com os seus amigos, né, pros seus amigos. E o Neville, que não tinha coragem nem de reclamar com as pessoas que faziam bullying com ele, se impõe pro próprio Lorde das Trevas e faz um baita discurso, dizendo que o Harry pode ter morrido, mas a força dele está dentro de todos eles, e eles não vão desistir, e eles vão vencer essa guerra, não só pelo Harry, mas por todos os que caíram, todos os que morreram na guerra. Então é um discurso lindo, que me dá vontade de chorar, e que também abre as portas para que Harry revele que está vivo. Então, Neville,
a gente te ama. E agora que a gente falou de personagens amados, queridos e perfeitos, a gente precisa falar de personagens não tão amados e não tão queridos e não tão perfeitos assim. E é claro que a gente precisa falar de Albus Dumbledore. Dumbledore, que é o grande mentor de Harry durante os filmes e durante os livros, é uma figura bastante excêntrica e peculiar. A gente sabe disso desde o jeito que ele se veste até a forma cínica e sarcástica com que ele lida com as coisas, né? Assim, quem não ama a saída em estilo do Dumbledore, quando ele bate a palma em cima da cabeça e desaparece e foge da prisão. Então assim, Dumbledore realmente é um ícone, mas isso não faz a gente gostar mais dele, porque tudo que ele tem de ícone, ele tem de insuportável. E isso, meus caros, bate um pouco com o que a gente tem no livro, mas não tanto. Porque o Dumbledore dos livros, ele é uma figura paterna pro Harry, né? Ele faz parte da família. E tanto o Harry admira ele, quanto ele admira o Harry de volta. Ele tem uma relação muito carinhosa com o Harry. Então, em muitos momentos do livro, a gente vê e é descrito que o Dumbledore olha pro Harry com emoção, ele olha pro Harry com admiração, ele tá sempre pensando, né, em quem o Harry se tornou, nessa pessoa fantástica que o Harry se tornou, apesar de tudo que poderia ter dado errado, né, na pessoa que ele é. E nos filmes, a gente tem um Dumbledore bastante diferente disso. A gente tem um Dumbledore que não tem essa ternura, ele é muito frio, ele parece sempre estar calculando alguma coisa, ele parece sempre estar pensando no próximo passo. Ele é muito inteligente, mas eu acho que nos filmes ele acabou se tornando um pouco frio demais, um pouco distante demais. Ele não tem essa relação tão paternal com o Harry que a gente tá acostumado a ver nos livros, e eu particularmente sinto bastante falta disso. E é claro que a gente tem um exemplo muito bom disso, né, que acontece no quarto filme, Cálice de Fogo, quando é descoberto que Harry teria colocado seu nome no Cálice de Fogo e o Dumbledore fala calmamente: Harry, você colocou seu nome no Cálice de Fogo! E no livro essa frase é descrita com: Dumbledore perguntou calmamente, calmamente. E não tá, ele não pergunta calmamente, tá zero calmo, entendeu? Zero zen. E é claro que essa cena se tornou um meme, mas eu acho que isso só reflete em outras características do personagem que acabam sendo bastante diferentes do que a gente vê no livro, principalmente em relação a esse temperamento dele e a forma com que ele se relaciona com o Harry. E para encerrar, a nossa grande última mudança é uma mudança bem pequena, eu diria, mas é uma mudança que serve para pegar a gente lá no fundo. Particularmente assim, eu choro com todos os filmes de Harry Potter, não tem um filme que eu não choro. O primeiro eu choro porque é lindo, é perfeito, quando eu estou entrando em Hogwarts choro muito, e o último eu choro porque Hogwarts tá pegando fogo, a gente, enfim. Tudo é motivo pra chorar em Harry Potter, né? Pra mim, pelo menos. E a gente tem um dos maiores plot twists, uma das maiores reviravoltas de Harry Potter, que é Severus Snape. Snape, que era o nosso grande vilão lá no primeiro filme, que era a pessoa que o trio tinha certeza que estava em contato com Voldemort e que de fato estava, né? De fato tem a marca negra no braço, entendeu? De fato é um comensal da morte. Mas o que Harry, Hermione e Rony não sabem é que Snape é um belo de um mentiroso, porque ele é um agente duplo. Ele está infiltrado no lado de Voldemort, porque Voldemort confia muito nele e aproveita para espionar e para trazer informações pro pessoal da Ordem da Fênix, né? Mas uma outra coisa que é muito interessante é que a gente sabe que o Snape tem um ranço do Harry. Porque o Harry é muito parecido com o pai dele, porque o Harry puxou muitos traços do pai dele, né, do jeito que ele é, e o Snape odiava o pai do Harry, mas não só porque o pai do Harry era insuportável e vivia pregando peças e fazendo bullying com o Snape, né? Mas sim porque ele acaba se casando com o verdadeiro amor de Snape, que era Lilian Evans, a mãe de Harry. Então Snape sempre teve essa paixão não correspondida, né, pela Lilian. No último livro e no último filme, o Harry descobre tudo o que acontece. E ele descobre também que ele precisa morrer pra matar o Voldemort, né? O Dumbledore fez lá as artimanhas dele pra que no final das contas ele precisasse acessar as memórias do Snape pra descobrir o que ele precisava fazer pra derrotar o Voldemort. E enquanto ele está vendo essas tais memórias, ele descobre muitas coisas sobre o Snape, sobre, enfim, a forma com que o Dumbledore lidava com ele, sobre o fato de que o Dumbledore basicamente criou o Harry pro abate, né? Tipo, foi isso que aconteceu mesmo. Mas aí o Dumbledore, o Snape reclama, ele fala: nossa, eu não acredito que você fez isso, criou o garoto pro abate e tal. E aí o Dumbledore fala: mas você se apegou ao garoto? E o Snape responde: não ao garoto. E nesse momento, ele conjura o patrono, e o patrono dele é uma corça, que era o mesmo patrono da Lilian, né? O mesmo patrono da mãe do Harry. E essa é a maior prova de amor. E aí o Dumbledore pergunta: depois de todo esse tempo? E o Snape responde: sempre. Ai, meu Deus.
A tatuagem, inclusive, tá aqui, ó, always. Mas o que eles adicionaram no filme, e que foi um toque muito legal, foi o fato de que o Snape teria encontrado o cadáver da Lily depois do ataque do Voldemort. Então ele entra na casa dos Potter, depois que aconteceu, ele vê o James morto, né, o Tiago, e ele também vê a Lilian morta, com o Harry vivo. E ele abraça ela e ele chora, assim, tipo, desesperadamente. O Snape é um personagem que desde o começo a gente vê ele com muito pouco sentimento. A gente vê ele como um personagem muito duro, muito frio, muito seco, muito distante. E ver ele caindo em lágrimas e abraçando a mulher que ele amava. Por mais que ele seja um escroto, gente, não tem problema. Ele é um escroto mesmo. Mas ele abraça ela e é tão real aquilo. E o Alan Rickman era, né, uma pessoa perfeita pra esse papel. Ele nasceu pra interpretar o Snape, tanto que eles tiveram que envelhecer todos os personagens pra poder botar o Alan Rickman nesse papel e fazer sentido, né, com a idade dos outros personagens. Mas valeu muito a pena porque a gente pôde viver num mundo onde Alan Rickman era o Snape perfeito e ver o Alan Rickman entregando tudo de si nesse momento é assim... Gente, eu não tenho nem... eu tô com o olho cheio de lágrima, cara, porque não tem condição. É lindo, eu amo essa cena, eu choro tanto. E é um momento que a gente não tem nos livros e que foi adicionado nos filmes e que deu um toque muito especial pra tudo isso que acontece, todas essas reviravoltas e revelações sobre quem o Snape era realmente, o que o Snape sentia e como ele agia, por que ele agia da forma que ele agia. E esses foram os nossos 5 momentos, né, 5 coisas, 5 fatos, 5 situações, 5 personagens mais diferentes dos livros e dos filmes de Harry Potter. Como eu comentei com vocês, algumas mudanças vieram pro bem, mas algumas não foram tão acertadas assim, né? É claro que eu sigo amando todos os filmes de Harry Potter, mas eu tenho certeza que você tem alguma mudança, alguma diferença que você sente falta ou que você gostou muito que mudou. Então deixa aqui nos comentários e não se esquece de acessar o streaming do Telecine, aproveitar os seus primeiros 30 dias grátis, porque vale muito a pena maratonar os Harry Potters, 7 de 8 dos filmes que estão lá no streaming e muitos outros dos 2.000 títulos do catálogo deles. Então clica aqui no link da descrição, acessa o streaming do Telecine e não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!